Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é o professor Wendermi Botelho da Silva, de Filosofia. E nessa aula nós vamos retomar o tema, a emergência da filosofia, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professor? Exatamente, Bruna. Então sejam todos bem-vindos à aula. E neste momento nós vamos trabalhar essa emergência da filosofia. O que seria a emergência da filosofia? Uma nova forma de agir, uma nova forma de pensar é necessária. A Covid-19 veio aí e nos tirou do comodismo, nos tirou da tranquilidade, até dessa grande revolução tecnológica, das grandes facilidades tecnológicas. Então hoje nós somos convidados a nos reinventar, a sermos novas pessoas. E isso acontece ao longo de toda a história da filosofia. Então, se você perceber, cada pensador, desde os primórdios da humanidade até hoje, você vai perceber que cada um deles se reinventa, se refaz. E nesse reinventar, nós não temos um ponto final, um porto seguro, uma parada. Nós estamos sempre em um processo evolutivo. Então, a filosofia vem justamente nos trazer nos tirar, na verdade, desse lugar de comodismo e nos fazer ser mais do que somos. E lembrando, meus caros, não existe um ponto final, na verdade, na busca da verdade. É algo que está nós temos que estar sempre em busca. Da mesma forma, nenhum pensador traz o ponto final da verdade sobre todas as coisas. A cada dia os pensadores vão demonstrar que estão descobrindo, se descobrindo e redescobrindo o mundo. Então esse PET volume 2, ele vai trabalhar muito isso. Como nós conhecemos a realidade, como nós percebemos a realidade, como nós percebemos o mundo. Então, de uma maneira bem objetiva, bem direta, nós vamos a algumas questões do PET e vamos verificar como esse pensamento, como a evolução desse pensamento vai se dar. Então, vamos lá na tela. Então, na primeira questão, eu escolhi a questão 2, que vai resumir bastante a nossa aula, na página 123, que vai trazer para a gente a alegoria de Platão, ou seja, o mito da caverna de Platão. O mito da caverna é um marco muito importante para a filosofia antiga e é um modelo que nós temos para entender a reflexão, para entender a mudança de comportamentos até hoje. Haja vista que existem filmes muito famosos que foram baseados em parte no mito da caverna de Platão. E o que o mito da caverna nos traz? O que Platão quer nos demonstrar no mito da caverna? Ele vai apresentar duas vertentes. A primeira vertente vai ser a história do próprio mestre Sócrates. Ele vai demonstrar, desde o momento que Sócrates percebe o conhecimento, percebe a necessidade de se reinventar, até a sua condenação pelos poderes gregos. Ele vai ser condenado por subverter, a juventude, e vai ser condenado também por trazer descrédito aos deuses, a verdade dos deuses. Porque até então, meus caros, a filosofia vai passar pelo caminho mitológico, ou seja, nós vamos ter a explicação dos deuses para todas as coisas que acontecem, só que não é o suficiente, porque os deuses vão ter atitudes semelhantes às dos homens. Então é necessário uma nova forma de pensar, uma nova forma de enxergar, de explicar o mundo. Lembrando, o eixo principal do pensamento da antiguidade é o cosmos, é a ordem, é explicar por que as coisas são tão perfeitas, tal qual são. Então, a princípio nós vamos ter os filósofos, físicos, que vão explicar através dos fenômenos naturais como as coisas se originaram, como tiveram o seu quid, o seu princípio, e depois nós vamos passar a partir de Heráclito, e aí Sócrates vai dar essa grande ênfase à questão ontológica. O que é ontologia? É o estudo do ser, é o estudo do homem
propriamente dito. Então, o mito da caverna de Platão tem essa vertente da história de Sócrates. E vai trazer também a vertente da maiêutica, da forma que as ideias têm que vir à vida, da forma que as ideias surgem. E como isso vai funcionar? Primeiro, nós temos, e aí nós vamos imaginar o mito da caverna. Mito da caverna. Pessoas presas desde a infância, nunca saíram da caverna. A única visão que elas têm, na verdade, de realidade, são as sombras projetadas por uma luz que vem de fora e são projetadas em um mural das quais elas que estão lá presas conseguem apenas ver. De repente, um desses prisioneiros se liberta e, em se libertar, ele vai conhecer o que existe fora, ele vai entender o que são aquelas sombras na verdade. E quando ele chega lá fora primeiro, ele tem a visão ofuscada pelo sol e, na sequência, ele vê as coisas como realmente são. Então, o mito da caverna traz justamente isso, que é necessário para o ser humano entender a evolução do conhecimento, crescer enquanto pessoa, encontrar a verdade e a felicidade, é necessário que ele saia da caverna da ideologia, do comodismo, e é o que está acontecendo com a gente hoje. Então, voltando aqui, o que nós temos que fazer? Qual que é a ideia que o mito da caverna vai trazer para a gente agora? Primeiro, nós temos que nos libertar das correntes do conformismo ideológico, de todas as ideias que muitas vezes vão fazer com que nós fechemos o nosso mundo, a nossa realidade, a coisas pequenas. Muitas vezes nós somos teimosos e muitas vezes o sofrimento vai vir por essa teimosia, por esse fechamento. Lá na ironia socrática, que vai ser justamente o pano de fundo de desenvolvimento do mito da caverna, Sócrates vai propor que nós temos que o tempo todo nos questionar. Nós temos o tempo todo que colocar à prova aquilo que nós achamos que é verdadeiro, aquilo que nós achamos que é real. E através do discurso, através da conversa, através dos eternos porquês, é que nós vamos conseguir entender a verdade tal qual é. Mas é necessário que nós possamos nos libertar até mesmo da corrente da vaidade. Muitas vezes nós não queremos estar errados. E isso nos fecha para o pensamento, isso nos fecha para a ampliação de uma nova realidade. Então, o primeiro passo que o mito da caverna nos traz, hoje como exemplo, é justamente nos libertar dessas correntes. Confrontar a luz da verdade com as sombras sobre o que achamos que sabemos. Olha, gente, essa é a parte mais difícil do mito da caverna para muitos de nós, porque nós nunca queremos estar errados. Lá na época de Sócrates, existiam os sofistas, e os sofistas se consideravam aqueles que eram os donos do saber. E como donos do saber, e a gente conhece muita gente assim, né, gente? Eles têm a resposta final para tudo. E justamente na ironia, Sócrates vai provar, olha, você acha que sabe, mas na verdade você não sabe. E é o mesmo que acontece com a gente. Quantas vezes nós somos teimosos, achamos que estamos certos, e quando chega lá na frente nós vemos, deu errado. Como dizem vocês, deu ruim. Então, como resolver isso? Primeiro, o verdadeiro pensador, o verdadeiro filósofo é aquele que é humilde. É aquele que admite que não sabe de todas as coisas. E aí vem o paradoxo socrático. Sei que nada sei. Então, é muito simples falar assim, mas existe uma cadeia de questões, uma cadeia de pensamentos em nós, até mesmo de ideologias que vão querer que nós reforcemos, eu sou jovem, eu tenho essa atitude, é justificada e tal. E, na verdade, isso vai nos conduzir ao erro, isso vai nos conduzir ao sofrimento, isso vai nos conduzir a novas correntes que vão nos prender
e vão nos impedir de sermos quem nós somos. Dando continuidade a isso. Dialogar, compartilhar as novas descobertas para a libertação e reconstrução de uma nova realidade. Então, através da conversa, do diálogo, da discussão, é que nós vamos fazer com que essas ideias tenham o seu nascimento e transformem a nossa realidade, transformem o nosso mundo. E é interessante aqui, gente, a gente perceber que Sócrates vai acreditar que nossas mentes estão férteis de ideias, estão grávidas de ideias. E aí vem a maiêutica. A maiêutica é justamente o parturear das ideias, fazer com que essas ideias venham à luz. Então, a homenagem à própria mãe, Sócrates, que era parteira, né, a mãe de Sócrates, ele vai justamente utilizar este método para dizer, olha, todas as mentes estão férteis de ideias. No entanto, o fato de estarem presas a velhos conceitos impede que haja esse nascimento, que haja esse compartilhamento. Então, o que vai acontecer aqui? Simplesmente, o filósofo é aquele que vai dialogar através da ironia para que essas ideias, através dos porquês, venham à luz. Então, Sócrates vai acreditar nisso, que nós temos essas ideias em nós. E aí nós vamos para a próxima questão, que é justamente de Maquiavel. Maquiavel vai dizer que existem em nós ideias inatas, que existem em nós nós já nascemos sabendo o que deve ser feito, tanto que a máxima de Descartes é cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então é o meu pensamento que vai definir a minha presença, a minha existência no mundo, o meu entendimento. E aí Maquiavel, nisso tudo, ele tem uma grande, como eu posso dizer assim, ele tem uma grande revelação nesse processo de conhecimento. E aí vem a questão 2 para nos dizer essa frase aqui. Suporei, pois, que há não um verdadeiro Deus, que é a soberania e fonte da verdade, mas um certo gênio maligno, não menos ardiloso e enganador do que poderoso, que empregou toda a sua indústria em enganar-me. O que Maquiavel quer dizer com isso? E aí a questão continua. Ele quer justamente dizer isso, olha, eu não posso acreditar nas coisas simplesmente porque elas aparecem. Tanto que ele vai dizer que existem 3 tipos de ideia. As ideias inatas, que são aquelas que nós nascemos com elas. As ideias adventícias, que são as ideias que nós assimilamos ao longo de nossas vidas. E as ideias factícias, que são as ideias inventadas, a imaginação, aquilo que não existe na realidade eu crio. E justamente Descartes vai dizer o seguinte, olha, eu tenho que questionar tudo. Eu nem sei se esse corpo existe, eu nem sei se vocês que estão aí em casa existem. O que existe? Só eu e o meu pensamento. Tanto que existe uma lenda que diz que Descartes conta que um dia dormiu e sonhou que era uma borboleta. Aí, de repente, ele acorda e começou a se questionar. Será que eu sou uma borboleta que pensa em ser homem? Ou sou um homem que pensa em ser uma borboleta? A metodologia cartesiana, né, o método cartesiano, vai questionar essa frase dele também, que é bem estranha, né, gente? Vamos combinar. Mas aí o que vai acontecer aqui? Ele está justamente colocando à prova que tudo é questionável. Tudo é questionável. A única certeza que eu tenho é que eu penso. E isso vai definir a minha existência. Só que mais para frente nós vamos ver que para poder funcionar, para podermos entender o que realmente existe, nós temos que seguir o método cartesiano. E aí Descartes vai propor esses 4 eixos. Primeiro, eu vou acolher apenas o que parece ao espírito como ideia clara, distinta e evidente, que é a evidência.
Depois, vou dividir cada dificuldade em parcelas menores para resolvê-las por parte. Na sequência, conduzir por ordem os pensamentos, começando pelos objetos mais simples e mais fáceis de conhecer, para depois lançar-se aos mais compostos. E por último, fazer revisões gerais para ter certeza de que nada foi omitido. Vamos trazer isso para a nossa língua? Vamos trazer isso para a nossa realidade? Imagine que você tem uma dívida. E imagine também que você não vai conseguir concluir todos os seus pagamentos com o salário que tem. Qual que é o método que eu vou utilizar, parafraseando Descartes? Eu vou pegar primeiro, entender essa dívida e meu salário. Entendi a dívida e o salário? Vou sentar, vou anotar todos os gastos que eu faço com o meu salário, todos os gastos, todas as dívidas que eu possuo. E a partir daí eu vou definir o que é importante pagar, o que é importante comprar, em detrimento do pagamento total da dívida. Só no final que eu vou concluir se eu tenho condição de pagar essa dívida ou não. Ou seja, muitas vezes os problemas aparecem de uma forma muito grande para a gente. Só que quando nós utilizamos o método, quando nós dividimos a questão, nós entendemos que não são tão grandes e que nós temos uma facilidade em sua resolução. Bacana a ideia até agora, só que Locke não vai concordar com as ideias inatas de Descartes. Então, a primeira coisa que Locke vai criticar Descartes é justamente as ideias inatas. Só mais um pouquinho. Ele vai dizer, olha, não tem como eu conceber que nós já nascemos sabendo, senão uma criança teria habilidades. É necessário utilizar da experiência, e aí vem o método empírico, para podermos entender a realidade em si. Então, através do ato sensível, da experiência sensível, que eu vou conhecer o mundo. Tanto que John Locke vai dizer, olha, Descartes, nossa mente não tem nada de inato, não. Nossa mente é como uma folha em branco. Através da experiência é que nós iremos preenchendo a nossa existência, o nosso ser, o nosso conhecimento em si. Só que depois, no finalzinho, na contramão da história, viu, galera? Porque Maquiavel, ele está no período renascentista. Nós vamos ter Maquiavel que vai questionar justamente todas essas coisas. Ele vai falar, olha, vocês estão com uma ideia muito ilusória de como funciona a humanidade. É bacana você pensar que o ser humano tem todas as capacidades. Mas na prática, ele é egocêntrico, ele é egoísta, ele simplesmente quer tudo para si. Então é necessário um poder moderador, o príncipe, para, através da felicidade e da realização do Estado, conseguir a realidade, a felicidade e a realização do ser humano. Então é justamente este príncipe que vai ter este poder moderador e que vai definir como a comunidade, como o seu reino deve viver. Então, o homem ele vai ser sempre guiado por seus interesses próprios, ele vai ser sempre guiado por suas vontades e seus desejos. Galera, então hoje nós iremos encerrar este momento e fica aí a mensagem. Sempre temos que nos reinventar. Então eu sei que é difícil, eu sei que é complicado. Estudar em casa é uma forma nova para todos nós, que não pensem que nós professores não tivemos que nos reinventar. Nós tivemos que nos reinventar também, mas vamos ter a certeza que nós temos que estar preparados. Primeiro, isso vai passar, todos nós sabemos. Agora, quando passar, nós vamos ter uma nova realidade de mundo. Então, meus caros, não deixem os estudos, não deixem de continuar essa batalha pela educação, porque é ela que garante o nosso crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Agradeço demais e até a próxima. Obrigado, Bruna. De nada, muito obrigada a você, professor. A aula foi maravilhosa. Obrigado.